Michael Sandel, Justiça, o que é fazer a coisa certa? Este livro, Michael Sandel, explica para nós o que foi esse debate contemporâneo sobre a justiça. Debate que foi iniciado pela publicação em 71 do livro de John Rawls, Uma Teoria da Justiça. Interessante é que o Michael Sandel realmente consegue apresentar de uma forma bastante clara todo esse debate. Um debate que tem uma base filosófica bastante complexa. Vocês verão que nesse debate comparecem boa parte das teorias filosóficas mais importantes da filosofia ocidental. O Aristóteles é muito citado. Vocês verão também que o Michael Sandel ele tem uma particular predilecência por Aristóteles. Ele apresenta John Rawls, que ele foi professor e é o sucessor da cadeira do curso de Justiça em Harvard, mas ele, de certa forma, compartilha com John Rawls uma certa recusa ao utilitarismo, e é por isso que o utilitarismo ali é apresentado nas primeiras aulas de uma forma um pouco caricaturada, né? O utilitarismo é apresentado de uma forma um pouco simples e de fácil rejeição. Mas o utilitarismo é uma teoria mais importante do que é apresentada ali, e principalmente porque o utilitarismo é uma teoria que explica boa parte de concepções que são as concepções do senso comum sobre ética e justiça e que não são tão simples de serem rebatidas. Embora também é evidente que o utilitarismo ele tem diversas dificuldades. O Michael Sandel, no entanto, né, a parte mais interessante filosoficamente do livro é quando ele apresenta a sua própria concepção de justiça, que é bastante inspirada em Aristóteles, mas ela segue a linhagem dos críticos comunitaristas ao liberalismo em geral e ao liberalismo do Rawls em particular. Nós veremos o que é a teoria da justiça do John Rawls, a crítica comunitarista, a partir da semana que vem. Nesta parte da aula, que é a primeira aula dessa segunda parte do curso, o que eu quero fazer é apresentar a introdução, na verdade, o capítulo 1 desse livro, que não foi reproduzido nas aulas em vídeo que estão lá no blog e que são facilmente acessáveis, né? Acessíveis, perdão, na rede social, na internet, mas que contém uma contextualização que eu acho bastante pertinente. E lá o Michael Sandel ele vai falar de alguns elementos, de alguns fatos históricos da primeira década dos anos 2000, né, do nosso século 21, e como esses eventos, desastres naturais e econômicos, colocam dilemas morais e também políticos que demandam de nós uma reflexão ética bastante profunda. Então, é nesse sentido que esse capítulo 1 de fato, muito bom, porque ele introduz bem ali qual é o interesse de um debate filosófico sobre a justiça. Bem, como eu disse, os cursos de Harvard, né, que foram filmados e apresentados no mundo todo, viraram o livro Justice, What's the Right Thing to Do, que foi traduzido no Brasil como Justiça, o que é fazer a coisa certa. Essa tradução que eu apresentei aqui para vocês e que está na bibliografia primária do nosso curso. O primeiro capítulo ele é chamado Fazendo a Coisa Certa. Então, nesse capítulo, ele vai tematizar dois desastres naturais, o furacão Charlie, que atingiu a Flórida em 2004,
Depois o Katrina, aquele furacão, tsunami, né, que acometeu alguns estados estadunidenses. E depois a crise financeira de 2008, que gerou ali alguns socorros econômicos do Estado em relação a bancos, que foi objeto de bastante crítica. Esses são, então, os temas que serão debatidos, que envolverão aí o pano de fundo para a discussão de um debate filosófico. Em primeiro lugar, aí vocês têm uma apresentação, né, de como ficou a Flórida após o furacão Charlie. A questão é a alta de preços. Depois do furacão, depois então de um desastre natural, no momento em que se deve reconstruir tudo e a cidade e há um certo esforço comum de reconstrução, surge uma questão econômica que é complicada, porque envolve a lei de oferta e demanda, né? Que é, ou melhor, de demanda e procura, que é a questão da alta de preços. Então, os sacos de gelo que custavam $2 passa a custar $10. E geradores elétricos, né, num contexto em que todo o fornecimento de energia elétrica estava comprometido, passou de $250 para $2.000. Como as pessoas, muitas ficaram desalojadas, sem ter onde se abrigar, elas procuravam quartos de hotel que passaram de $40 a diária para 160. E, inclusive, há um relato de que cobraram esse valor de uma senhora de 77 anos que fugia do furacão com o marido e uma filha deficiente. Então, você tem aí dados, né, que indicam como, numa situação de tragédia, as leis, né, da economia, né, como a lei da oferta e procura, devem ser relativizadas. Quando não são, né, acaba causando algumas situações que são vistas como inaceitáveis. E eu imagino o que deve estar acontecendo agora nos Estados Unidos, em meio à pandemia do coronavírus, nos Estados Unidos, que é um país em que o serviço público de saúde não existe, ou seja, todo o atendimento de saúde é privado. Então, para fazer um exame, você precisa pagar. Para ser internado, então, você precisa se endividar, se você não tem um dinheiro guardado. Então, a questão das leis econômicas, dos costumes, num país como os Estados Unidos, em situações de tragédia, né, você tem aí uma questão bastante relevante. Bem, segundo o relato do Sandel, muitos habitantes da Flórida mostraram-se revoltados com os preços abusivos. Inclusive, ele cita uma das manchetes do jornal USA Today, que dizia: depois da tempestade vêm os abutres. Charlie Christ, procurador-geral do estado, relatou: estou impressionado com o nível de ganância que alguns certamente têm na alma ao se aproveitar de outros que sofrem em consequência de um furacão. O problema é que a Flórida tinha uma lei contra preços abusivos. E algumas empresas, de fato, foram condenadas a devolver valores, mais multas e restituições por cobrança excessiva aos clientes. Contudo, alguns economistas argumentaram que a lei e o ultraje público baseava-se em um equívoco. Nos tempos medievais, filósofos e teólogos acreditavam que a troca de mercadorias deveria ser regida por um preço justo determinado pela tradição
ou pelo valor intrínseco das coisas. Ou seja, na economia antiga, as coisas tinham um valor natural. Mas, nas sociedades de mercado, observaram os economistas, os preços são fixados de acordo com a oferta e procura. Não existe o que se denomina de preço justo. Então, houve ali um debate econômico sobre o que opunha aqueles que pensavam na questão da justiça e do valor natural das coisas, portanto, retrocediam a uma concepção antiga, em que o valor das coisas estava muito determinado pelo valor de uso, e os modernos que pensam, segundo as leis da economia moderna, né, na questão da oferta e da procura, no valor de troca. Por exemplo, um comentarista econômico, Jeff Jacob, disse: não é extorsão cobrar o que o mercado pode suportar. Não é ganância nem falta de pudor. É assim que mercadorias e serviços são fornecidos em uma sociedade livre. E finaliza: infernizar os comerciantes não vai acelerar a recuperação da Flórida. Deixá-los trabalhar, vai. Olha só aí como você tem, né, nesse contexto, né, de uma tragédia mais localizada, como nesse furacão em 2004, como você tem aí algo que nós estamos vendo hoje em dia, que é um debate entre o que a economia diz e o que certos ideais de justiça ou certas intuições de justiça parecem apontar. Ainda o procurador-geral Christ. Não se trata de uma situação normal de livre mercado na qual pessoas que desejam comprar algo decidem livremente entrar no mercado e encontram pessoas dispostas a vender-lhes o que desejam, na qual o preço obedece à lei da oferta e da procura. Numa situação de emergência, compradores coagidos não têm liberdade. A compra de artigos básicos e a busca de abrigo são algo que lhes é imposto. Então, não se trata, segundo esse procurador, de uma situação normal de livre mercado na qual essas leis clássicas da economia se aplicariam. Então, você tem uma situação de exceção. E nessa situação surgem dilemas morais. Segundo Sandel, a discussão sobre abuso de preços provocada pelo furacão Charlie levanta graves questões sobre moral e lei. As questões são: é errado que vendedores de mercadorias e serviços se aproveitem de um desastre natural, cobrando tanto quanto o mercado possa suportar? Em caso positivo, o que, se é que existe algo, a lei deve fazer a respeito? O Estado deve proibir abuso de preços, mesmo que, ao agir assim, interfira na liberdade de compradores e vendedores de negociar da maneira que escolherem? Essa é a questão. A gente tem diversos dilemas morais agora nesse contexto da pandemia. Há toda aquela questão sobre o uso de respiradores, sobre a escolha de quais são, num contexto de escassez de UTI, quem são os pacientes que terão prioridade na fila. Essa é uma discussão importante. Foi justamente dessa discussão que eu elaborei a questão da prova. E é nesse tipo de questão nesse tipo de dilema, né, que surgem diversas questões que mobilizam diversas teorias morais. Então, segundo Sandel, se você prestar atenção ao debate, notará que os argumentos, no caso, a favor das leis relativas ao abuso de preços e contra elas, giram em torno de 3 ideias. Segundo ele, ele reduz um pouco aqui as ideias para mostrar aí os 3 principais as 3 principais respostas aos dilemas morais, que são justamente aquilo que eu chamei de teorias éticas clássicas: o utilitarismo,
o aristotelismo e o kantismo. Então, as três ideias são aumentar o bem-estar, respeitar a liberdade e promover a virtude. Vocês já reconheceram aí de quem que ele está falando, né? Cada uma dessas ideias aponta para uma forma diferente de pensar sobre justiça. E então o Sandel vai analisar aí as diferentes respostas e verá como você tem diferentes argumentos de acordo com a diferente teoria moral que serve para embasar as respostas aos dilemas. A resposta dos partidários da lei de abuso de preços argumentam, em primeiro lugar, que o bem-estar da sociedade como um todo não é realmente favorecido pelos preços exorbitantes cobrados em momentos difíceis. E segundo, sustentam que, em determinadas condições, o mercado não é tão livre assim. Por outro lado, há um argumento em prol da lei que é um argumento diferente desse que envolve uma questão de virtude. O argumento diz o seguinte, segundo Sandel: em tempos de dificuldade, uma boa sociedade se mantém unida. Em vez de fazer pressão para obter mais vantagens, as pessoas tentam se ajudar mutuamente. Uma sociedade na qual os vizinhos são explorados para a obtenção de lucros financeiros em tempos de crise não é uma sociedade boa. A ganância excessiva é, portanto, um vício que a boa sociedade deve procurar desencorajar na medida do possível. As leis do abuso de preços podem não pôr fim à ganância, mas podem ao menos restringir sua expressão descarada e demonstrar o descontentamento da sociedade. Punindo o comportamento ganancioso ao invés de recompensá-lo, a sociedade afirma a virtude cívica do sacrifício compartilhado em prol do bem comum. Muito bem. Então, o Sandel ele apresenta os argumentos relativos ao bem-estar, em primeiro lugar, o argumento sobre a liberdade, em segundo lugar, e o argumento em prol da virtude, em terceiro lugar. Qual é a grande crítica para o argumento da virtude? Para o argumento da virtude, os críticos diriam: a lei deveria ser neutra quanto às concepções concernentes à virtude, deixando os cidadãos livres para escolher, por conta própria, a melhor forma de viver. E, por outro lado, uma sociedade justa procura promover a virtude de seus cidadãos, mas com isso a liberdade do indivíduo pode ser ameaçada. Essas questões, segundo Sandel, de fato, como vimos, dividem o pensamento político em antigo e moderno. Nós temos, então, Aristóteles, que é defensor de uma ética das virtudes, que pensa na autorrealização humana e nos bons costumes que devem ser praticados de forma a se tornarem habituais, e dizia que não se pode imaginar uma constituição justa sem antes refletir sobre a forma de vida mais desejável. Então, dar a cada um segundo o seu merecimento. Nesse sentido, Aristóteles vai ser apresentado como meritocrático, por conta da sua concepção de virtude, que envolve também uma questão de merecimento, de honra, que o Sandel vai explorar em outros momentos do livro. Já autores como Kant e John Rawls, nós veremos que o Rawls ele é um kantiano, ele segue uma concepção deontológica da ética, ele afirma contra os utilitaristas que há certos princípios de justiça que não podem ser negociados em algum cálculo de meios e fins em que o que vai valer é a consequência. Não, para ele há certas coisas que são inegociáveis, como de fato diz o Kant na sua concepção do imperativo categórico.
Então, segundo Sandel, Kant e Rawls afirmam que os princípios de justiça que definem nossos direitos não devem basear-se em nenhuma concepção particular de vida ou da melhor forma de vida. Então, Kant e Rawls refletem independentemente do aquilo que cada um considera como a melhor forma de vida. Eles tiram a questão da virtude e da finalidade da vida e da concepção de uma boa vida da questão da justiça. Pois uma sociedade justa é aquela que respeita a liberdade de cada indivíduo de formular e defender para si uma concepção particular de justiça. A diferença, segundo Sandel, é que as sociedades antigas partem da virtude para a lei, enquanto que as mais modernas partem da liberdade. Então, as sociedades antigas, elas partem de uma certa concepção do que é a vida boa, do que é a realização humana, e aí, a partir dessa concepção, é que se faz a lei. E os modernos partem de uma certa concepção de liberdade que deve ser defendida pela lei de maneira formal, independente do que cada um entende por uma boa vida, pela virtude. Bem, depois de apresentar esse primeiro contraste, o Sandel vai falar sobre a revolta contra socorro a bancos que se deu durante a crise financeira de 2008, 2009. Ele relata que em outubro de 2008, o presidente George W. Bush pediu 700 bilhões de dólares ao Congresso para socorrer os maiores bancos e instituições financeiras do país. Ora, a muitos não pareceu justo que Wall Street tivesse usufruído de enormes lucros nos bons tempos e agora, quando a situação estava ruim, pedisse aos contribuintes que assumissem a conta. Há, então, novamente, um debate que opõe justiça e economia. Ninguém achou que os bancos e as financeiras merecessem o dinheiro. Suas ações precipitadas, que a regulamentação inadequada do governo permitiu, haviam originado a crise. Mas esse era um caso em que o bem-estar da economia como um todo parecia sobrepujar as considerações de justiça. Relutante, o Congresso autorizou o socorro ao Wall Street. Então, segundo a apresentação aqui do Sandel, se deu aqui, embora ninguém negasse que seria injusto dar aos bancos esse dinheiro, acabou se optando pela liberação do dinheiro com a promessa de que aquilo fosse causar uma consequência boa, que era a recuperação da economia. Então, o bem-estar e a consequência do bem-estar se contrapôs à questão do mérito, da virtude. Aqui, né, a argumentação ou a exposição, né, do dilema que o Michael Sandel faz se aproxima muito da descrição que o outro Michael Moore faz no documentário Capitalismo, uma História de Amor, né? E por quê? Eles relatam que depois que o dinheiro do socorro financeiro começou a circular, novas informações revelaram que algumas das companhias, agora com o auxílio de recursos públicos, estavam agraciando seus executivos com milhões de dólares em bônus. O caso mais ultrajante envolveu a AIG, American International Group, um gigante dentre as companhias de seguro, levado à ruína pelos investimentos de risco feitos por sua unidade de produtos financeiros. Apesar de ter sido resgatada com vultuosas injeções governamentais, totalizando 173 bilhões de dólares, a companhia pagou 165 milhões de dólares em bônus a executivos da própria divisão que havia precipitado a crise. 73 funcionários receberam bônus de $1 milhão ou mais. Então, aí há uma questão ainda mais revoltante, né, que além
do socorro aos bancos, certos executivos foram premiados, embora eles tenham sido reconhecidamente responsáveis pela crise financeira. Aqui, claro, o Michael Sandel vai construir todo o debate nos Estados Unidos, né, que envolveu essa questão da oposição entre justiça e economia. Ele, falando da noção de virtude, na América, ele cita uma fala de Barack Obama, né, que assumiu o governo, a presidência dos Estados Unidos em 2009. Ele disse: estamos na América, assim como os estadunidenses se referem ao próprio país. Estamos na América. Aqui não menosprezamos ninguém por obter sucesso. Certamente acreditamos que o sucesso deve ser recompensado, mas o que deixa o povo frustrado, e com razão, é ver executivos recompensados pela incompetência, principalmente quando essas recompensas são subsidiadas pelos contribuintes dos Estados Unidos. Então, você tem aqui uma declaração que mostra um pouco, né, que como você tem, né, concepção da virtude, uma concepção meritocrática forte nos Estados Unidos e que é abalada pelas exigências do próprio capitalismo da América, né? Então, você tem aí a questão de virtude e merecimento. E o Sandel, ele quer mostrar que a questão da virtude é bem mais importante do que boa parte dos teóricos sobre justiça pensavam no início da discussão, lá nos anos 70, lá com autores como Rawls e Nozick, como nós veremos, né? Então, ele vai dizer o seguinte: a discussão sobre os bônus levanta questões a respeito de quem merece o quê durante os tempos de bonança. Os bem-sucedidos merecem a magnanimidade dos mercados ou a magnanimidade depende de fatores além do seu controle? E quais são as implicações disso para as obrigações mútuas dos cidadãos nos tempos bons e difíceis? O que é fazer a coisa certa? É o subtítulo do livro. Quando a reflexão moral se torna política, quando pergunta que leis devem governar nossa vida coletiva, precisa ter alguma ligação com o tumulto da cidade, com as questões e os incidentes que perturbam a mente pública. Então, vou ler novamente, né? Quando a reflexão moral se torna política, quando pergunta que leis devem governar nossa vida coletiva, precisa ter alguma ligação com o tumulto da cidade, com as questões e os incidentes que perturbam a mente pública. Debates sobre bônus a executivos, preços extorsivos, desigualdade de renda, sistema de cotas, serviço militar e casamento entre pessoas do mesmo sexo são o que sustenta a filosofia política. Esses debates, nos estimulam a articular e justificar nossas convicções morais e políticas. E é assim, então, que o Sandel vai concluir o primeiro capítulo do seu livro, que tem como objetivo apenas mostrar aí alguns dilemas e como eles remetem a questões que foram tratadas pelos filósofos da tradição ocidental, especialmente, né, Aristóteles, os utilitaristas e Kant, que serão apresentados ao longo do livro. Bem, como nós já vimos esses autores, nas próximas aulas eu vou apresentar, depois de um primeiro momento em que eu vou apresentar John Locke e o pensamento liberal clássico, que nós apenas circulamos, mas não apresentamos devidamente, eu vou apresentar esse debate contemporâneo com Rawls e seus críticos, e isso, então, seguindo um pouco a ordem da apresentação do Sandel, uma ordem um pouco diferente, mas passando aí por todos os temas relevantes dessa discussão.
E como ele mostrou, essas teorias, que de fato são muito abstratas e parecem não ter muito a ver com a vida cotidiana, são teorias que tomam vida ao pensarmos nos dilemas cotidianos. É nesse sentido, então, que esse primeiro capítulo ele é bem feliz em apresentar como o tumulto da cidade nos obriga a tirar do bolso essas teorias filosóficas. Até a próxima.